Imagino que você tenha dormido pouco, imagino que você esteja preocupado, ansioso, nervoso. Cada um reage de uma forma nesses momentos. O que mais me entristece é que eu falei isso muitas vezes ao longo do ano passado, porque a gente estava sonhando com uma Libertadores que depois foi conquistada. A gente sonhou com o Mundial de Clubes, chegamos lá. Mas infelizmente hoje é pela sobrevivência do Fluminense. Hoje, essa batalha, esse último ato, essa guerra que vai ser no Allianz Parque, é para manter o Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, a gente vai sofrer bastante até as 6 da noite, e talvez depois das 6 a gente vai estar aqui aliviado, sorrindo não de felicidade, mas de alívio, porque dificuldades, vergonhas, a gente passou muito ao longo desse 2024. Ou a gente vai sofrer mais um pouco até a ficha cair. Mas neste domingo, definitivamente, saberemos o futuro do Fluminense na temporada 2025. Vamos com o pré-jogo mais importante da história do canal do Lessa desde a final da Copa Libertadores. Tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente debater. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque é uma forma também de eu extravasar e compartilhar com vocês tudo que eu tô sentindo neste momento. Bora de pré-jogo. Eu vou ser bem sincero pra vocês, gente. Eu tava tentando bolar aqui um texto pra motivar vocês de alguma forma, pra aumentar a confiança, apesar de essa não ser a minha função aqui, mas sempre que eu faço, eu posso porque eu sei que de uma forma ou de outra eu posso atingir muitas pessoas. Mas sempre, tudo que eu falo aqui, vocês podem ter certeza que é o que realmente eu estou sentindo no meu coração. Nunca foi diferente, não vai ser agora, não vou ficar aqui fazendo papagaiada, iludindo vocês, fugindo da realidade. A realidade é dura, é complicada, a situação do Fluminense é delicada e é em cima dessa realidade que a gente tem que trabalhar. Então eu vou ser bem direto para vocês. Eu estou muito confiante para esse jogo? Não. Eu tenho certeza que o Fluminense vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro? Não, não tenho. Eu não tenho e ninguém tem. Lessa, você confia nesse time? Você acha que esse time tem potencial, tem força para arrancar um empate diante do Palmeiras? Confiar, eu não confio muito. Mas pode acontecer. Por que eu estou falando isso? E por que eu vou falar isso para vocês agora? O Fluminense não vai cair. É no que eu acredito. E por que eu acredito? Porque eu acredito muito nesse time, que nos envergonhou ao longo deste 2024. Se eu falasse para vocês que eu acredito demais, que eu estou muito confiante, eu estaria mentindo, gente. E eu não vou falar isso. Mas por que eu acredito na permanência do Fluminense? Porque eu acredito no futebol. Eu acredito no imponderável do futebol, nas surpresas que ele pode proporcionar. Pare para pensar nas tantas e tantas vezes que você imaginou que ia acontecer alguma coisa num jogo de futebol e aconteceu outra totalmente diferente. Assim é esse esporte. Algumas vezes a gente vai chorar. E outras a gente vai sorrir. É assim. O futebol está longe de ser uma matemática simples. E por que eu estou falando isso com vocês? Na matemática simples de muita gente, o Fluminense hoje perde para o Palmeiras, um resultado que a gente sabe que é muito provável, porque o Palmeiras é de fato muito favorito, e o Bragantino joga em casa e ganha o já rebaixado Criciúma. Essa é a matemática simples de muita gente, e aí o Fluminense estaria rebaixado. Ponto final. Eu não tive tempo de fazer esse conteúdo aqui, mas a mídia no geral, muita gente aí, principalmente os jornalistas, alguns travestidos de torcedores, que não se assumem, mas querem pagar de isentão, tem muita gente aí já cravando o rebaixamento do Fluminense. Ao longo de toda essa semana, muita gente. E eu tenho certeza que tem muita gente que quer ver o Fluminense na Série B. Isso também não é surpresa para ninguém. Imagina quantos não fizeram isso lá em 2009. E a gente viu o que aconteceu. Nasceu o time de guerreiros. Agora o Fred rolou, lá vem o Marquinhos, a pancada! Gol! Jogada individual, cortou, voltou o lance, Fred bateu! Gol! Ah, fosse esse time, o time de guerreiros, né? Esquece, a gente já estaria livre, é certo, eu sei. Mas eu tenho fé que hoje, por algum motivo, essa aura poderá tomar conta desses jogadores.
Porque essa camisa é muito maior que eles. É muito maior que essa diretoria, esse escudo é muito maior, essa torcida é muito maior. E é por isso que o Fluminense irá se salvar neste domingo. De um jeito ou de outro, vai acontecer. Muita gente merece esse rebaixamento. Muita gente. Mas não esse clube. Não vocês. Não essa gente, não essa torcida. O Fluminense é do seu povo. O Fluminense é da sua arquibancada. Em situações muito piores, muitos achavam que o Fluminense fosse acabar. E o Fluminense ressurgiu. A gente tropeçou, mas não vai cair. Eu acredito, de verdade, na permanência do Fluminense na Série A. Você tem que acreditar. É mais um jogo. São mais 90 minutos. Já passamos por muita coisa ao longo desse 2024. Vivemos coisas inesquecíveis em 2023. Coisas que eu vou levar para a minha vida, para o meu coração, para o resto da minha vida. E eu jamais vou esquecer o que a gente viveu junto. Mesmo distante, a gente viveu junto. Tudo isso. Momentos maravilhosos das nossas vidas. De comunhão com nossas famílias. De idas e vindas. De jogos inesquecíveis. Que a gente se abraçou, que a gente chorou. Que você abraçou seu pai, sua mãe, sua irmã. Que você abraçou aquele amigo que você ama e que você abraçou no Maracanã pessoas que você nunca tinha visto na vida e nunca mais vai ver. Tudo isso aconteceu pelo Fluminense. E hoje o Fluminense não vai cair, graças à sua camisa, a esse escudo e a essa torcida. A gente vai estar junto, seja qual for o desfecho, não tem como prever nada. O que eu estou falando aqui para vocês é o que eu estou sentindo no meu coração, é no que eu acredito e é o que eu desejo. Então, vamos juntos e depois das 6 da noite, a gente, se Deus quiser, a gente vai estar aliviado para começar a planejar 2025. Vamos lá, colocando na tela aqui os números do Flusão.info, histórico recente contra o Palmeiras. Nos últimos 12 jogos aí a gente observa que há um certo equilíbrio, né? Tem 4 vitórias aqui do Fluminense, tem 5 vitórias do Palmeiras, 3 empates. O último jogo foi no Maracanã, vitória por 1-0, uma das vitórias fundamentais para que o Fluminense desse aquela arrancada e conseguisse de fato lutar contra o rebaixamento. No Allianz Parque, 1-0 para o Palmeiras foi o último jogo. Lá em dezembro de 2023. Eu sei que o histórico no Allianz é terrível, né? São 10 jogos, 9 derrotas e o empate. O Fluminense nunca venceu no Allianz. Nunca venceu. É uma estatística que assusta. É uma estatística que preocupa. Mas hoje é dia, cara. Hoje é dia de... Aquela matemática que está na sua cabeça, a matemática ali que o Fluminense vai cair porque você está muito pessimista tudo que aconteceu, porque o Fluminense nunca venceu no Allianz. Cadê o... Fazer igual o Gerson Canhotinho de Ouro aqui. Nunca ganhou no Allianz. Dane-se, nunca ganhou no Allianz. Que vença hoje. Se não der para vencer, que empate hoje. O empate ele é suficiente para o Fluminense permanecer na primeira divisão. Não precisa nem ganhar. Basta empatar. É fácil? Óbvio que não é. Evidente que não é. Mas vamos lá, gente. Tentando ser um pouco... Não é nem ser otimista. Até o Matheus Luque publicou essa tabela que rolou em muitos lugares também, mas é matemática. Dos 27 resultados possíveis para esses jogos, em apenas 2 cenários o Fluminense cai. Em apenas 2 resultados o Fluminense cai. Alessa, mas são 2 resultados prováveis. A gente sabe que o Fluminense pode perder o Palmeiras, a chance maior é essa. O Criciúma pode ganhar, o Bragantino pode ganhar o Criciúma, o Atlético pode ganhar o Atlético Mineiro. Pode empatar lá, o Fluminense perde, o Fluminense está rebaixado. São resultados possíveis. Claro que são possíveis, gente. Óbvio que são resultados possíveis. Mas mesmo o Fluminense perdendo, se o Fluminense perder dos 9 resultados, ainda assim dos 9 resultados, apenas 2 rebaixam o Fluminense. Então vamos lá, a gente sabe, estou colocando o simulador na tela aqui, a gente já fez esse vídeo. O empate do Criciúma contra o Bragantino, ele livra todo mundo e cai o Bragantino. Então esse jogo, ele por si só, ele pode definir tudo. Teve ontem, a gente falou aqui no canal sobre Mala Branca do Criciúma, que chegaram com dinheiro forte lá, e a gente sabe que tem 3 interessados, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense. Mas ontem, o Bragantino também recebeu uma promessa de 5 milhões de reais em caso de permanência na Série A. Mais 40 mil de um acordo que tinha feito na reta final do campeonato, tinha sido feito pela diretoria, 40 mil por jogo, fora esses 5 milhões na última rodada. E para o Fluminense vai ser assim também, essa brincadeira vai ser daí para cima.
Os caras, infelizmente, essa é a realidade do futebol. Os caras ganham ainda mais dinheiro para fazer aquilo que é a obrigação deles. Mas é assim que a coisa funciona. Isso aí não vale só para o Fluminense e nem só para esses clubes, é o que sempre acaba acontecendo. Então a gente sabe que o empate do Bragantino já livra todo mundo. Mas se o Bragantino vencer, outra coisa que a gente sabe é que se o Fluminense empatar com o Palmeiras, o Fluminense se livra em qualquer cenário. Aí a briga é com eles lá. Ou cai o Atlético, ou cai o Atlético Mineiro, ou cai o Bragantino. Tudo pode acontecer. Porque se o Atlético ganha esse jogo aqui, cai o Atlético Mineiro. A gente já fez essas brincadeiras aqui, entre aspas, né? Brincadeiras, muitas e muitas vezes. Nesse cenário de derrota do Fluminense aqui, com empate lá, no jogo em Minas, o Fluminense cai, por exemplo, no saldo de gols. Olha só que desespero, que loucura. E aí a gente vai para um cenário aqui em que isso pode mudar de acordo com o jogo. O que eu quero dizer? Se o Bragantino estiver tropeçando contra o Criciúma, graças a Deus a gente está salvo com a derrota. Agora, se o Fluminense, por exemplo, leva 2 gols do Palmeiras, Deus me livre, assim ainda no primeiro tempo, se tiver empatado o jogo lá em Minas, aí sim os caras podem fazer um jogo de compadre, é possível. Mas a princípio não, porque, cara, o Atlético, vou colocar na tela aqui para vocês, olha só, aqui no site O Gol, olha só o Atlético Mineiro. Nos últimos 15 jogos, os caras ganharam 1. Isso aqui é o Clube Atlético Mineiro. Esfacelado, depois de perder Libertadores, perder Copa do Brasil. E os caras, sob protesto, a torcida foi lá protestar, o bicho tá pegando, o clima tá ruim. Mas tem um clube que tá pior ainda, diria até do que todos, que é o Atlético Paranaense, que venceu esses 2 jogos aqui, mas se for pegar um recorte, ampliar aqui o recorte, os caras em praticamente 15 jogos também, eles ganharam 3. E é talvez o time, o clube, em que a torcida esteja mais pessimista. Que o clima de terror tomou conta depois da derrota do Bragantino. Pode ir nas redes sociais dos caras e você vai ver. O clima lá é de desespero, é de terror. Está muito mais pesado que no próprio Fluminense. Então a pressão é muito grande em cima desses caras. E o Atlético Mineiro, pela circunstância, não vai fazer jogo, não vai facilitar o jogo. Eles têm risco. Porque está ali 1x0 Palmeiras, 1x0 Palmeiras, eles estão perdendo o jogo lá, o Fluminense vai lá, mete um gol e estão rebaixados. Foi o que eu falei, o cenário é muito ruim. Se o Palmeiras conseguir abrir uma vantagem, aí fica complicado. O Bragantino já ganhou do Criciúma. Gente, o Bragantino ganhou no retorno 18 jogos, o Bragantino ganhou 2 jogos. Esse é o Bragantino. Não há nenhuma garantia. Porque o Criciúma indo para lá com mala branca, vai entrar uns garotos, uns caras mais experientes que não queriam nada também, já foram afastados. Os caras vão ter uma motivação também. Para um garoto desse, ganha uma mala branca aí, ganha uma grana por fora, um moleque vão dar a vida, quem estiver jogando. Então não há essa presunção de que a vitória do Bragantino ela vai acontecer de qualquer jeito. Não é tão simples assim. A gente tem um cenário que hoje, olhando friamente, a situação do Fluminense é muito difícil pelo adversário que tem pela frente. Mas para mim, o Atlético é quem está realmente na situação mais complicada, na minha opinião. O Atlético Paranaense. Que vai jogar fora de casa, é um time muito exposto, é um time aberto, é um time fragilizado, que está com o emocional na merda, depois da derrota em casa, extremamente pressionado. Não que todos ali nessa situação estão, mas para ele certamente tem um peso muito grande. E uma derrota do Atlético também livra o Fluminense. Então a gente vai, sim, com um cenário negativo, complicado, de ter que enfrentar um time que ainda está brigando pelo título, que é o Palmeiras. Mas, como eu disse para vocês, eu não estou tão confiante assim na pontuação contra o Palmeiras, mas acho que os outros resultados que beneficiam o Fluminense são totalmente possíveis. E esses resultados, no fim das contas, é o que interessa. Não importa como essa permanência vai vir. O que importa é ela acontecer. Então eu estou depositando minhas fichas muito nesse sentido também. De que a situação do Fluminense é difícil, mas as dos outros são tão difíceis quanto. E é por isso que eu acredito que estamos numa situação, entre aspas, mais favorável para fugir desse rebaixamento. Então vamos à provável escalação do Fluminense, sempre aqui com o oferecimento da KTO, a parceria da KTO, que ao longo de 2024 foi muito importante para a gente, para que a gente conseguisse fazer essa cobertura estando em todos os jogos do Fluminense. Agradecemos muito a KTO com essa parceria, devido a essa parceria ao longo de toda essa caminhada. Dura, difícil,
mas a gente esteve lá em todos os lugares, em todos os momentos, lado a lado com o Fluminense. Hoje não vai ser diferente. E a KTO é o seguinte, vou ser bem direto com vocês aqui hoje. Tá pagando 2,40 empate ou Fluminense. O empate é o que a gente precisa. 2,40. Óbvio, o Palmeiras muito favorito, 1,50. Fluminense 6,33. 2,40 empate ou Fluminense. Eu vou nessa, acreditando, tendo fé. É a dica que eu deixo para vocês hoje na KTO. Vamos, se Deus quiser, garantir esse empatezinho para não depender de ninguém. E a KTO ainda vou botar uma grana no nosso bolso. Sempre com responsabilidade, gente. Por favor, não vá colocar em risco o dinheiro que você não pode perder. Não vai achar que você vai ficar milionário na KTO. Por favor, tá? É uma diversão acima de qualquer coisa. Então, sempre com responsabilidade. Se você não está ainda na KTO, não tem conta na KTO, kto.com. Vou deixar o link aqui também no comentário fixado para você clicar aqui e chegar através do nosso link, beleza? Vamos juntos, que vai dar tudo certo. E a KTO vai estar lá para dar uma moral para a gente também. Bom, estão fora desse jogo. Diogo Barbosa se recuperando de lesão, já tinha ficado fora contra o Cuiabá, não viajou para São Paulo. Ignacio também lesionado e o Bernal suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Porém, estão de volta Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso. Voltam para, no caso do Ganso, um grande reforço. No caso do Felipe Melo conseguiu um efeito suspensivo e volta para ficar no banco de reservas nesta última rodada. E aí, o que a gente pode esperar dessa escalação, gente, sem o Bernal? Lembrando, a gente vai ter hoje, o Fluminense vem se defendendo bem, para conseguir esse empate vai ter que se defender muito bem. E o Fluminense tem a melhor defesa sob o comando do Mano. Porém, o Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato. Então teremos hoje a melhor defesa contra o melhor ataque. O Fluminense tem uma dificuldade enorme de fazer gols, mas hoje pode conseguir um empate necessário sem ter que fazer um gol. Óbvio que você corre um risco muito grande. Se for com esse pensamento de empatar, de ir lá para tomar sufoco do início ao fim, dificilmente vai conseguir segurar esse resultado. O Palmeiras não vai relaxar. O que pode nos beneficiar? 2 gols do Botafogo em cima do São Paulo de cara. Botafogo já ir para cima, matar o jogo. E aí o Palmeiras talvez tire um pouco o pé porque não vai ter chance de título. Fora isso, os caras vão começar o jogo para ganhar. Então esses minutos iniciais vão ser fundamentais. Atenção, foco do início ao fim, em cada dividida, em cada jogada. Porque se a gente segurar esse ímpeto ali no primeiro tempo, talvez, dependendo do que estiver acontecendo aqui no Rio entre Botafogo e São Paulo, talvez o Palmeiras dê uma relaxada. Não é uma ciência exata isso, mas pode acontecer. Agora, se o São Paulo faz gol lá, aí os caras vão inflamar, os caras vão para cima, e aí, meus amigos, aí vai ser Deus nos acuda. Em relação à escalação, a gente tem uma opção mais provável, que foi o que eu falei ontem, que é Lima e Martinelli. Né? São jogadores que vêm atuando, jogadores que vêm jogando, atuaram assim, juntos contra o Fortaleza, mas o time ficou muito exposto. Então, para jogar dessa forma, eles iam ter que se posicionar muito bem ali na frente da área, na frente da última linha de marcação, para não deixar espaço e para congestionar bem esse meio de campo. Lembrando que o Palmeiras tem o infernal Estevão. Então vai exigir muita aplicação tática desses jogadores. Mas se não for isso, qual será a outra opção? Nonato, que não vem jogando, e o Nonato também é um segundo volante. O Nonato não é um primeiro volante, e não vem jogando. Vai tirar o Thiago Santos, botar como primeiro volante, que não joga há muito tempo assim? Não acredito. E aí mexe na zaga também. Felipe Melo, pelo amor de Deus, né? Então, eu não vejo muita saída, a não ser que o Mano realmente traga uma novidade muito grande, algo muito inesperado para esse jogo. Não é o que eu, sinceramente, estou esperando. E aí a gente tem uma outra dúvida no ataque, que é Keno e John Arias. Vamos esboçar aqui a escalação, a gente debate em cima dela. É o time que deve ir a campo com Fábio Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Diogo Barbosa. Lima, Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso, John Arias, Keno e Germán Cano, que deve ser mantido. Mas tem a dúvida, Keno e Serna, por exemplo. O Serna foi titular contra o Cuiabá. O Keno entrou e arrebentou no segundo tempo, foi importantíssimo. Saiu dos pés dele, dos dois, na verdade, o gol da vitória do Fluminense. Se o Keno estiver bem, como aparentemente está, não tem nem discussão. O Keno tem que ser titular. Porque, cara, vai ser um jogo que o Fluminense tem que dar o seu melhor do início ao fim. Não faz sentido guardar para o segundo tempo. Porque se desandar, não adianta mais nada. Então, para mim, é Keno que tem que entrar no time titular. E para esse meio de campo, acho que não tem muita opção.
é apostar em Lima e Martinelli e esperar que eles vão entregar um jogo próximo da perfeição para tudo funcionar. E claro que a volta de Paulo Henrique Ganso é muito importante nesse sentido. O Fluminense vai ter menos a bola, é fato. O Fluminense vai ter que contra-atacar, vai ter que responder. Não adianta ir para se defender, não adianta já ir pensando no empate, porque se isso acontecer, infelizmente, o Fluminense vai sucumbir. Então vai ser um jogo, mais uma vez, de muita coragem, que esses caras possam ter a coragem que faltou em muitos jogos de 2024. Possa ser a hombridade, a dignidade de jogarem a vida, pelo menos isso, de darem a alma nesse jogo, de entregarem tudo, saírem de lá mortos. Porque se não tiver muita superação, união, dedicação, solidariedade, não vai dar. Não vai dar porque o adversário tem muito mais qualidade e joga em casa. Isso é fato. Então o Fluminense vai precisar de entregar o que, na maioria das vezes, não entregou esse ano. Se quiser conseguir esse empate que livra o time sem a necessidade dos outros resultados. É possível? É possível, gente. Isso é futebol. Isso é futebol. Tá? Eu acredito porque o futebol permite esse tipo de coisa, mas você tem que respeitar o esporte, entender que para ganhar um adversário desse, você tem que jogar muito mais, você tem que correr muito mais, você tem que se doar muito mais. Se não for assim, infelizmente não vai dar. Inclusive o PVC no UOL fez uma demonstração tática do que ele espera que vai acontecer nesse jogo. Vamos com as informações do Palmeiras, do adversário de hoje, do amigo Leandro Boca, do canal Boca Palmeiras. O que a gente pode esperar desse Palmeiras aí? Boca, fala aí, irmão. Grande abraço aí, meus amigos que estão acompanhando o canal do Lessa. Eu sou o Leandro Boca, do canal Boca Palmeiras e também do Gé. Globo. Vamos falar desse jogo que tanto o palmeirense quanto o torcedor tricolor carioca tá esperando e esperando muito. O jogo vale muito pra torcida fluminense, vale muito pra torcida alviverde, porque é o rebaixamento de um lado e uma chance de título extremamente remota do outro lado. Se os jogadores acreditam 1%, eu acho que a torcida, na verdade, tá acreditando 0,5%. Por quê? O Palmeiras, para ser campeão, precisa vencer o Fluminense num placar mínimo e torcer para que o São Paulo, grande rival do Palmeiras, vença o Botafogo no Rio de Janeiro. O que cá entre nós não é só uma questão de entregar jogo. O São Paulo não é capaz de vencer o Juventude dentro de casa, quanto mais o Botafogo. Então, se você pegar 100% da torcida do Palmeiras, provavelmente de 1 a 2% ainda acredita no título. Mas eu espero que tudo dê certo pro lado de Palestra Itália. É claro, vocês esperam que tudo dê certo pro lado de vocês. Com relação a como o Palmeiras vai jogar, o Palmeiras deve ir com o Everton, retorno de Marcos Rocha no lado direito de campo, que estava suspenso, vai voltar agora para o time do Palmeiras. Retorno também do zagueiro Gustavo Gomes, capitão do time que também estava suspenso, ao lado de Murilo, já que Vitor Reis está suspenso. Na lateral esquerda fica o mistério, porque o treinador estava usando até agora o Caio Paulista. No último jogo, Abel Ferreira opta pelo garoto Vanderlan. No meio campo não tem muito mistério, o time começa com o primeiro volante, o Aníbal Moreno, na sequência Richard Rios, e aí lá na frente provavelmente o Palmeiras vai com Rafael Veiga, o craque do campeonato na minha opinião, Estevão, do outro lado Felipe Anderson, que foi uma promessa que continua sendo promessa, ainda não virou para os lados de Palestra Itália, e o centroavante é o Flaco Lopes. O que todo mundo fala, inclusive as estatísticas, é que o Palmeiras é um time que arma muito, o Palmeiras é um time que chega muito, mas o Palmeiras tem pouca efetividade ofensiva. O que eu quero dizer com isso? O Palmeiras chega e provavelmente os primeiros 15 minutos contra o Fluminense vão ser um abafa total. Só que o Palmeiras tem muita dificuldade em marcar gol. Vocês vão falar pra mim, pô, mas o ataque do Palmeiras tá estourando no campeonato. Pois é, mas as chances de gols perdidas pelo Palmeiras também são muito altas. Então o que eu prevejo aí desse jogo do lado palmeirense? Um Palmeiras indo pra cima do Fluminense com tudo logo no começo da partida. Beleza? É um prazer participar do canal de vocês. Bom jogo pra todos nós aí e que vença o melhor. Tamo junto, avante palestra, o Boca aqui na área. E agora, como sempre, vocês já estão acostumados. Renan Reis, nosso laranja tricolor, a última análise tática da temporada 2024. Renan, o que não falta é qualidade nos caras. Agora, o que a gente pode fazer para se proteger, para conseguir esse empatezinho, para conseguir essa vitória? Fala aí, Renan. Vamos lá, meus amigos. Vamos falar do Palmeiras, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, é impossível falar do Palmeiras de 2024 e não citar o Estevão, né, que tem números impressionantes neste Campeonato Brasileiro. O menino do Palmeiras tem simplesmente 22 participações em gols. Ele fez 13 gols e deu 9 assistências até aqui.
E por que é tão difícil marcar o Estevão, né? Porque ele é aquele ponta que joga pelo lado direito, mas ele vai para o fundo com a mesma qualidade que ele corta para o meio e finaliza. Então o Fluminense ele precisará controlar muito bem essas jogadas com o Estevão pelo lado direito do ataque do Palmeiras. Então ele tem muita facilidade para chegar até a linha de fundo e efetuar o cruzamento ó, com a perna direita, efetua o cruzamento na cabeça do jogador do Palmeiras nessa jogada. Ele também tem muita facilidade de cortar para o meio e fazer a finalização. Olha só, cortou para o meio, já deixou o marcador na saudade e acaba fazendo gol aqui contra o Atlético Mineiro. Além dessas jogadas individuais, o Palmeiras nos últimos jogos ali com o Estevão, ele apresentou uma jogada que aconteceu contra o Cruzeiro e aconteceu também contra o Atlético Goianiense. O Estevão, ele leva a bola aqui pela direita, fixa 2 ou até mais jogadores e rola para a chegada do Richard Rios. O Richard Rios ó, chega aqui já para finalizar. Não saiu gol nesse tipo de jogada ainda, mas é uma coisa ó, que aconteceu nos últimos jogos do Palmeiras. Aqui ele fixa ó, mais 2 jogadores e o Richard Rios chega aqui ó, na entrada da área, recebe e finaliza, a bola passa ali raspando. Então o Fluminense ele precisa marcar muito bem essa jogada individual do Estevão, né, quando ele leva na linha de fundo e faz o cruzamento, ou quando ele corta para o meio e finaliza, e precisa também marcar essa chegada do Richard Rios por aqui. Esses chutes na entrada da área oferecem um perigo para a equipe do Fluminense no jogo de hoje. Outro jogador que é muito importante para a equipe do Palmeiras é o Rafael Veiga, já há bastante tempo. Ele tem 11 gols no Campeonato Brasileiro. E qual é a principal característica do Rafael Veiga? Ele é aquele meia que pisa na área, que finaliza a todo momento. Então o Fluminense precisa controlar essa chegada do Rafael Veiga ali na área, tá bem? Ele já fez vários gols nesse Campeonato Brasileiro assim. Ele entra na área, ninguém marca o meia que chega ali de surpresa. E ele tem muita facilidade para finalizar, né? Aqui o Estevão dá a assistência e o Rafael Veiga, ó, contra o Atlético Goianiense, finaliza sem chances para o goleiro. Aqui mais uma jogada envolvendo o Estevão, né? Ele toca para o Rafael Veiga que está chegando ali na área. Aqui é até uma jogada de transição, mas é aquilo. O Rafael Veiga é um meia muito vertical. Ele chega toda hora ali na entrada da área, pisa na área, finaliza. E aqui mais uma vez o Estevão toca e o Rafael Veiga finaliza de primeira para marcar o gol do Palmeiras. Pessoal, eu falei do Rafael Veiga e do Estevão com a bola rolando e vou falar também agora com a bola parada. Porque contra o Cruzeiro na última rodada, o Estevão acertou ó, uma falta na gaveta do Cássio. A gente vai ver que foi realmente um golaço. E contra o Bahia, na rodada anterior, o Rafael Veiga também acertou um chute muito bonito aqui, ó, na cobrança de falta. O goleiro nem foi. Portanto, é preciso que a gente evite essas faltinhas ali na entrada da área. E por último, falando ainda da parte ofensiva da equipe do Palmeiras, o Flaco Lopes é um jogador que tecnicamente não é muito privilegiado, mas é um cara que tem presença de área e é muito forte nas jogadas aéreas. O Fluminense levou muitos gols de bolas aéreas nesse Campeonato Brasileiro, portanto é preciso que a gente controle da melhor maneira possível esse tipo de jogada de cruzamento. É preciso que os nossos laterais consigam bloquear os cruzamentos para a área, mas se por acaso a bola chegar até a área tricolor, é preciso que os jogadores ali do miolo de zaga controlem bem essa situação, o lateral do lado oposto também, porque o Flaco Lopes ele é muito bom, muito forte nesse tipo de jogada. Aqui contra o Bahia, né? A bola é cruzada, ele cabeceia, e essa bola entrou, né? Foi o gol do Palmeiras. A bola bate no travessão, bate ali dentro do gol e volta. Portanto, ofensivamente, são esses os maiores riscos que o Palmeiras oferece ao nosso Fluminense. Galera, defensivamente, o Palmeiras é uma equipe muito sólida. Só para vocês terem uma noção, o Palmeiras hoje tem a segunda melhor defesa da competição, só ficando atrás do Botafogo. Eles não possuem ali um padrão determinante na maneira como eles sofrem os gols. Fazendo aqui uma análise das últimas partidas do nosso adversário, eu percebi que quando os ataques dos adversários levam perigo à meta do Palmeiras, geralmente são ataques que surgem de transições, de contra-ataques. Foi assim contra o Cruzeiro, na última rodada, a gente vê aqui o Marlon puxando o contra-ataque. Vou até adiantar aqui, ó. Ele faz o cruzamento e o Matheus Pereira chega aqui livre para fazer a finalização. Contra o Corinthians, eles levaram um gol de contra-ataque e as jogadas mais perigosas do Corinthians saíram justamente ó, em transições. Tá? Vou adiantar aqui para a gente ganhar um tempinho. Ó, aqui o Yuri Alberto sai na cara do Everton e perde o gol. E no gol marcado pelo Corinthians, um dos gols da vitória por 2-0, a gente vai ver que também é uma jogada de contra-ataque. Vou dar uma adiantada aqui para a gente não perder muito tempo. Então, o Corinthians puxa o contra-ataque, vem o cruzamento e o Yuri Alberto faz ali o gol do Corinthians. E contra o Botafogo, eles levaram ali 2 gols oriundos de escanteio, mas também ó, um dos principais ataques da equipe alvinegra aconteceu no contra-ataque. Aqui é o Almada, né? Ele chega ali na cara do goleiro, ó, faz a finalização e perde o gol. Portanto, meus amigos, é muito importante que o Fluminense vá bem nessas transições rápidas. É importante que o Fluminense machuque o Palmeiras nos contra-ataques. É bem provável que o Palmeiras tenha maior posse de bola, que o Palmeiras jogue no nosso campo de defesa, e aí recuperou a bola, transição.
porque o Palmeiras ele vai ficar suscetível a esses contra-ataques. Na nossa última partida contra o Cuiabá, o nosso gol sai justamente de um contra-ataque puxado pelo John Arias. Então a gente espera que o Fluminense fique bem ligado nessas situações, que o Fluminense tenha velocidade suficiente para encaixar essas transições e assim marcar o seu gol, marcar os seus gols. A gente precisa ser competitivo, a gente precisa mostrar para o Palmeiras que nós estamos ali para vencer o jogo desde o início. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Para cima deles hoje, tamo junto e saudações tricolores. Valeu! Vamos à arbitragem para a gente já fechar esse pré-jogo. Apita a partida Ramon Abate Abel, auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo e pelo Nailton Júnior de Souza Oliveira. O VAR será o Wagner Hilwey. Vamos lá. Ramon Abate Abel. Esse árbitro, ele... Vou colocar na tela aqui os números do Flusão.info também. Ele apitou aquele Atlético Goianiense 1-0 no Fluminense. Aquela discussão que a bola saiu, não saiu. Teve toda aquela discussão, muita polêmica naquele jogo. Depois o VAR, enfim, vocês lembram bem daquela fatídica derrota. O Corinthians, e apitou também o Corinthians 3-0. Foram os dois jogos que o Ramon Abate Abel apitou do Fluminense esse ano. É um árbitro que tem, eu acho que tem qualidade. Ele oscila muito nos jogos, mas ele é um árbitro que demonstra qualidade. Hoje é um jogo decisivo, jogo nervoso, jogo complicado. Eu espero que ele tenha qualidade para fazer uma arbitragem honesta. Aliás, outra preocupação, gente, é contra o Palmeiras. Essa briga de título aí, é torcer pro Botafogo abrir o placar lá logo, porque senão vai ser complicado. Isso aí eu não tinha nem refletido muito sobre isso. É contra o Palmeiras. Então, Ramon Abate Abel, vamos ver o que você vai fazer hoje. Porque a gente já foi muito prejudicado esse ano. Muito, muito. Eu espero que isso não aconteça definitivamente hoje no Allianz. Já apitou 11 jogos do Fluminense ao todo, com 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Então é isso, gente. A transmissão pelo Premier e, claro, a transmissão do Jornada KTO 1902, como sempre, lado a lado com o Fluminense, desde as 2 da tarde, ao vivo, direto do Allianz. Eu, Gabriel, Fio, Cauã Tinoco, todo mundo para fazer a cobertura, a melhor cobertura possível para vocês. Assista ao jogo, mas deixe a transmissão em áudio com a gente. Vamos sofrer, vamos vibrar juntos hoje, se Deus quiser. Tudo der certo. Aguardo vocês, estamos viajando ao longo da madrugada, vamos de ônibus e depois já vamos direto para o estádio. E eu conto com a audiência de todos para a gente, se Deus quiser, aliviar depois das 6 com a permanência do Fluminense na primeira divisão. Um abraço, gente. Vamos que vamos.